Graças a Deus. Quem de nós nunca julgou alguém? Certa vez, presta atenção, certa vez, os fariseus trouxeram ali diante de Jesus uma mulher adúltera e ali fizeram aquele julgamento para que fosse ela apedrejada. E Jesus fala para aquele povo: tudo bem, já que estão julgando essa pessoa, essa mulher, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém julgou, porque todos nós somos passivos do pecado. Quando eu aponto o pecado dela, eu estou esquecendo que eu também sou pecador, que eu também tenho pecado. E aqui no livro de Paulo, e essa passagem que Jesus se refere, mandando que atire a primeira pedra, também cabe realmente aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar aqui pessoas que se achavam juiz. E todos nós, certo momento da vida, já aconteceu de julgar pessoas se achando juiz e dono da verdade para julgar alguém. Quando, na verdade, nós não somos capazes de julgar ninguém, porque somos tão falhos quanto as pessoas que estão do nosso lado. Ah, mas o pecado dela não é igual ao meu. Todo pecado diante de Deus é igual. O que diferencia entre os homens é a crueldade, que chama a atenção. Mas o pecado da falsidade, da mentira e do estupro diante do Senhor tem um peso só. É que o estupro ele chama a atenção e assim é o exemplo. Por isso que nós apontamos sempre o erro dos outros, porque chama mais atenção do que o meu, do que o dela. Então nenhum de nós somos juízes para ficar julgando as pessoas. Você julga as pessoas pela aparência, pela maneira de falar, pelo comportamento. E não paramos para analisar o caráter dessas pessoas. E às vezes fazemos o julgamento e quando conhecemos a pessoa de fato, a gente volta atrás e se arrepende. Então, por que não espera conhecer o caráter de cada um para poder realmente fazer esse julgamento? O apóstolo Paulo estava sendo levado para Roma no navio, transportado no navio. E num alto mar o navio começou a naufragar, próximo de uma ilha chamada Malta. E ali eles conseguiram se salvar e entrando na ilha de Malta. E ali eles foram acolhidos pelos bárbaros ali daquela ilha, pelas pessoas que ali estavam. Pessoas que acolheram e até com carinho, porque a Bíblia diz que por causa da chuva, do vento que levou o naufrágio, as pessoas ali fizeram fogueira para que eles pudessem se aquecer. Aquilo que eu e você fazemos, damos o nosso melhor hoje, cada qual dá o melhor daquilo que tem para acolher certas pessoas. Só que muitas vezes esquecemos de esperar o tempo certo e julgamos aquelas pessoas justamente no momento que o conhece. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ajudando com que pôr fogo naquela fogueira, colocar os gravetos, ele pegou um feixe de graveto. E colocando aquele feixe em cima do fogo, veio ali junto uma serpente, uma víbora, uma cobra peçonhenta, de uma peçonha mortífera, que picava e já matava. E essa serpente gruda na mão de Paulo. A Bíblia diz que ela gruda mesmo. E ali aquelas pessoas, vendo, esperava que a peçonha daquela serpente, que era motivo, matasse Paulo.
Mas Paulo tinha uma vida com quem? Com Deus. Paulo tinha um propósito de Deus na vida dele. E quando a gente andamos com Deus, temos a confiança em Deus, pode ter certeza que até os piores venenos desse mundo, as piores maldades desse mundo, não te atingem. Por causa que o poder de Deus é mais poderoso do que qualquer uma outra coisa que existe, mesmo mortífera nessa terra. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. Você pode ler do 1 até o 6, mas para resumir aqui eu vou ler o versículo 4 em diante, que diz assim: Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram um aos outros: certamente este homem é assassino. Ao julgamento. Porque salvo do mar, a justiça não deixou ele viver, não deixou que viva. Em outras palavras, esse homem é um pecador. Mesmo ele se livrando da morte, do naufrágio, Deus, a justiça de Deus é reta, e você já ouviu isso, desde criança, não vai deixar ele viver. Olha o que a serpente fez com ele. Olha o julgamento que a gente fazemos a determinada pessoa sem conhecer realmente quem é aquela pessoa. Apenas pela aparência, apenas pela roupa que ela veste, apenas porque a pessoa é espontânea. A gente julgamos realmente essas pessoas. Foi assim que os fariseus fizeram, como disse no início do vídeo, quando trouxeram aquela mulher adúltera diante de Jesus. Ela tinha cometido o pecado, sim. Mas aquelas pessoas que te julgavam também tinham pecado. Não era o mesmo pecado, mas o peso do pecado é igual, independente se aquela mulher era adúltera e o outro apenas era um falso mentiroso. Por isso que Jesus falou: atira a primeira pedra, e ninguém teve coragem. Assim é que as pessoas estavam julgando Paulo realmente antes de conhecer justamente o caráter de Paulo. E quantas vezes nós já fomos julgados assim por causa da nossa espontaneidade? Quantas vezes a senhora, o senhor, já se deparou com pessoas te julgando? Ou até mesmo o contrário, você julgando aquela pessoa, sem nem conhecer. E quando o tempo passa, que nada melhor do que um dia após o outro, você vai ver e entender que aquela pessoa é uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, ou no mínimo é uma pessoa de um grande caráter. E acaba você falar assim: me surpreendi. Na verdade, você não se surpreendeu. Você se precipitou a julgar aquela pessoa. E no versículo 5, olha só: porém eles, sacudindo a víbora no fogo, no caso Paulo, né? Não sofreu mal nenhum. Porque quem anda com Deus, quem tem vida com Deus, quem confia em Deus, o mal não prevalece sobre a sua vida. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Tudo que aquelas pessoas esperavam era justamente a morte de Paulo. Ou no mínimo que ele ficasse todo inchado, e assim como os invejosos e outros aí fora espera de você. Ou até mesmo você espera da pessoa quando você conhece pela primeira vez e não dá um tempo para que possa realmente conhecer a personalidade e o caráter daquela pessoa. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, dizia que ele era um deus.
Olha só, quando eu disse que a melhor coisa é um dia após o outro, e como dizia meu pai, uma noite no mês, para você depois no travesseiro e pensar e dormir. Eles perceberam que Paulo não era esse assassino, que Paulo não era esse pecador, mas que ele era, na cabeça deles, por falta de conhecimento, ele era um Deus. Quando, na verdade, Paulo não era um Deus, mas ele era representante do Deus vivo e todo-poderoso aqui na terra. Como eu, você e tantas outras pessoas que, pela misericórdia de Deus, conhecemos um pouco da Escritura, da Palavra de Deus e somos esse representante de Jesus através do Espírito Santo e da sua misericórdia que é grande na nossa vida. E quando a gente se entregamos, quando a gente vivemos em Cristo e em espírito em Cristo, como foi a peçonha dessa serpente não fez dano nenhum na vida de Paulo, mas sim, esse mal que veio na vida de Paulo foi justamente para que todos ali reconhecessem o poder do Deus Todo-Poderoso na vida de Paulo. E às vezes a gente sofremos situações, aqui deixa uma lição tão clara, a palavra de Deus é bom porque ela traz menções grandes. Você vai ler na palavra e Deus vai te dando e vai abrindo assim, tipo um leque, sabe? De algo maravilhoso. Olha só, o apóstolo Paulo foi picado por essa serpente quando todos achavam que ele ia morrer. Mas o Paulo, depois de todo esse incidente aí, Paulo ganhou uma boa parte daquelas pessoas para Cristo, porque Paulo se tornou, como a Bíblia diz, um Deus na vida deles, quando na verdade Paulo era representante do Deus vivo, de Jesus através do Espírito Santo. E muitas vezes o teu testemunho é que revela Jesus Cristo na sua vida. Talvez Paulo não tinha como demonstrar para aquelas pessoas o quanto ele era um homem de Deus. Mas Deus, até nisso, Deus usou aquela serpente para que causasse esse incidente, para que todos pudessem ver com os seus olhos e ouvir que ele era um homem realmente diferente, que ele tinha vida com Deus. De início, ele acreditaram que ele era um Deus, mas com certeza, com o passar dos dias, Paulo pregando Jesus para aquele povo, muitos daqueles foi ganho por reino de Deus, por causa do seu testemunho de Paulo. E assim é na minha e na tua vida. Às vezes passamos por dificuldade, passamos por problemas, paramos e pensamos, de onde vem esse problema? De onde vem essa dificuldade? Aonde eu errei? Ou até mesmo você às vezes se pergunta, onde eu pequei para adquirir todo esse problema? Na verdade você não pecou, na verdade você não errou, na verdade tem pessoas em tua volta que é tão incrédulo, tão distante de Cristo como eram esses homens da ilha de Malta, que foi obrigado a Deus, que Deus usou justamente aquela serpente para picar Paulo, ou esse problema na tua vida, para que depois a vitória venha tão espontaneamente, diretamente do poder de Deus, para que possa mudar a situação e a opinião daqueles que estão em volta e se ganha para Cristo Jesus. Isso é muito forte, né? Eu lembro justamente, para finalizar, do profeta Jonas. Quando Deus fala para Jonas e para Nínive. E Jonas, conhecendo aquele povo incrédulo, a ponto de até matarem, ele não quis ir para lá porque ele falou, você é mais um dos profetas que vai morrer naquele lugar. Fugiu da presença de Deus. Mas eu creio que todo esse fugir da presença de Deus, que foi parar no meio do abismo, foi jogado dentro do mar, foi engolido pelo peixe e foi lançado justamente na praia. Porque se Jonas chegasse como mais um,
Naquele lugar podia ter certeza, uma terra de pecadores que não acreditava mais em nada, era mais um homem de Deus que seria morto naquele lugar. Mas a maneira que ele foi jogado naquele lugar, vomitado da boca do peixe, foi um testemunho do Deus vivo na vida dele que deixou todo mundo perplexo. Como pode isso acontecer? E quando as pessoas olham e falam assim, como que essa pessoa foi curada? Como que essa pessoa alcançou isso aí? Porque não tem estrutura nem é capaz. Aí o poder de Deus é quem atrai essas pessoas, revelando o testemunho do Deus vivo e do próprio Jesus na vida daquele homem, daquela mulher de Deus. Quando as pessoas olhar o teu testemunho, olhar quem era você e quem é agora, teu testemunho revela Cristo na sua vida e vai ganhar todas essas pessoas que estão em tua volta, o reino de Jesus, que é o céu. Um abraço e Deus abençoe grandemente a sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra é linda, né? O apóstolo Paulo é uma bênção de Deus. Até hoje nos traz vitória através do seu testemunho que revelava Cristo na vida dele. Que Deus abençoe grandemente.